Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando aqui nos vídeos com a orientação do espírito do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar no livro De Ânimo Firme. O capítulo se chama O Essencial. É o capítulo 45 desta obra, O Essencial. Avalia, só pelo título, avalia o que é essencial para você, o que é essencial para a gente. Avaliemos isso antes da gente começar a discorrer no texto. Porque, como vocês sabem, o irmão José ele é muito objetivo. Então, quando fala o título, a gente já tem que começar a pensar o que é essencial para a gente. Tá claro? Aí a gente pensa o essencial no campo material e tem o essencial no campo espiritual. Olha a objetividade com que ele traz para a gente. O essencial. Pode o homem na terra desconhecer a verdade integral, mas, desde muito, não lhe ignora a essência. Ele usa aqui verdade integral com V maiúsculo, integral maiúsculo. Se ele está usando V maiúsculo, integral maiúsculo, ele está falando a respeito de Deus. Então vocês veem que o título é o essencial. Eu disse no início, avaliemos na questão material, mas avaliemos na questão espiritual. Vocês veem que ele, de cara, já vai começar na questão espiritual. Tá certo? Pode o homem na terra desconhecer a verdade integral. A gente pode desconhecer a intimidade de Deus. Mas, desde muito, não lhe ignora a essência. O que é ignorar a essência? Aquela história da gente pensar, ou de alguns dizerem que são ateus, é ignorar a essência. Mas quando ele fala aqui, olha, a fala dele é, desde muito não lhe ignora a essência, porque o ateu, gente, é até contraditório. Uma pessoa que se diz ateu, ele tem que acreditar em Deus. Que ele é ateu? Por quê? Porque ele é ateu, porque ele vai contestar Deus. Ele fala, não, porque para mim, Deus não existe. Aí ele começa a arranjar contestações infundadas para provar a não existência. Quando eu digo que é contraditório, e eu estou dizendo isso para mim, isso é absolutamente pessoal. Por quê? Porque para eu acreditar no escuro, tem que existir o claro. Para eu me dizer ateu, eu tenho que entender que Deus existe. Eu posso fazer inúmeras colocações da não existência, problema meu, ok? Então o ateu, ele fica inventando coisas ali. Olha, desde muito não lhe ignora a essência. E aí, veja bem, talvez ainda não saiba tanto para conhecer mais. Todavia, já conhece o suficiente para saber o que deve ser feito. Olha, a gente pode até não conhecer a essência de Deus, o que é absolutamente natural. Não conhecer a essência. Até porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a prova da existência de Deus, vocês vão ver isso na pergunta de número 4, a prova da existência, ele coloca, no axioma que aplicais à vossa ciência, procure a causa daquilo que não é obra do homem e a sua razão te responde. Aquilo que não é obra do homem, a sua razão te responderá. Imagina você. Não, mas aí a gente começa a inventar. Gente, olha, tem tanta coisa para a gente fazer. A gente fica brigando para negar a essência, inventando moda. Tanta coisa para a gente fazer. Mas aí ele aprofunda. Ele diz assim, todavia já o conhece o suficiente para saber o que deve ser feito. Se ele disse que a gente conhece de forma suficiente para ter noção do que precisa ser feito, para saber o que precisa ser feito, é porque aí eu quero trazer para vocês aqui, eu estou falando o Livro dos Espíritos, já deixei marcado, pergunta essa que todos nós conhecemos, que é a pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus. Kardec pergunta, a espiritualidade responde na consciência, ok. Na consciência. Mas olha o item A desta mesma pergunta. Visto que o homem
traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se já existe a lei na consciência, qual é a necessidade de ser revelada? Qual é a necessidade? Olha, ele a esquecera e desprezara. A lei está no nosso estado íntimo, a lei ela está contida, na lei nós estamos inseridos, na lei nós estamos inseridos. Eu não tenho como escapar disso. Aí ele diz assim, ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, se Deus quis que ela fosse lembrada, aonde ela está implantada? Na nossa consciência. Por quê? Porque a gente faz... nós fazemos até esforço para esquecer, principalmente quando a gente peca. Lembra do seu pecado? Eu lembro de um só, não precisa ficar lembrando todos não, para a gente não terminar o vídeo e vocês em estado de depressão. Lembre um pecado, sem listar os pecados. A gente prefere até, olha, eu não sei se acontece com vocês, tem hora que a gente tem vergonha até de se dirigir ao mentor espiritual. Tem hora que a gente tem vergonha até de orar. Quando a gente se vê enganado, consciente do engano, eu não estou dizendo enganos inconscientes, não. Eu estou dizendo enganos inconsequentes. Existe uma diferença entre a inconsequência e a inconsciência. A inconsciência é aquele que eu não sei que estou me enganando, e aí eu volto numa colocação de Paulo, quando ele te disse, ou quando ele nos disse, aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas aquele que conhece e a derroga será punido pela própria lei. Então, este é o inconsequente. No próprio versículo de Paulo, a gente vê o inconsciente e o inconsequente. Quem não conhece a lei, o que faz é lei. Esse é da inconsciência. Mas aquele que conhece e a derroga, ou seja, aquele que conhece e a adultera, aquele que conhece e a mutila, esse será punido pela própria lei. Então, ela está escrita na nossa consciência. Todos nós, hoje, de sã consciência, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Todos nós sabemos. Certo e errado, pode e não pode, deve e não deve, todos nós sabemos. Todos nós sabemos o que precisa ser feito. E isso nenhum de nós ignoramos. E é isso que o irmão José coloca. Todavia, já conhece o suficiente para saber o que deve ser feito. Então, eu volto na discussão do parágrafo anterior. Como existir um ateu, ele vai ficar lá provando que Deus não existe? É um diálogo tão infrutífero. A questão não é propriamente de mais luz, mas de melhor visão. Olha que bacana isso aqui. A questão não é de mais luz, mas de maior visão. Ou seja, a luz está lá, mas a visão é isso aqui, ó. A luz é o nosso objetivo, é o nosso foco, é o nosso horizonte, é a luz. Mas a visão é como que eu faço para alcançá-la. O que eu vou trabalhando para conquistá-la? Que estrada que eu vou trilhar? Porque nós podemos trilhar inúmeras estradas, inúmeras, não tem uma só. Em matéria de religiões, em matéria de religiosidade, em matéria de espiritualidade, em matéria de solidariedade. Por muitas vezes nós não precisamos de ficar envolvidos com teoria nenhuma, desde que sejamos bons. Por quê? Porque nós não podemos ignorar que precisamos ser bons. Não podemos ignorar isso. Se a gente não seguir nada, que sejamos bons. Esse é o mínimo. A gente utiliza hoje, nós temos aqui o beneplácito da doutrina. Por quê? Porque ela nos orienta, ela nos ajuda, ela nos norteia, ela nos apresenta, ela aumenta para a gente a visão, mas a luz continua lá, ainda assim tem um foco. Entendamos isso.
Por quê? Porque ele vai discutir esse ponto aqui. A questão não é propriamente de mais luz, mas de melhor visão. E aí eu quero continuar no Livro dos Espíritos. Porque olha a questão de número, a seguinte, de número 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha, na pergunta anterior está sendo dito que a lei está na consciência. E na resposta do item A, nós a esquecemos e a desprezamos. Então Deus nos favorece com a lembrança. Está nos ajudando. E aí vem a seguinte: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha a resposta, sem dúvida. Porque existem pessoas que têm tanta segurança em trazer a presença de Deus para a nossa vida. Tem tanta segurança. Esse é um dos que Deus confiou para que essa lei seja trazida. Para que essa lembrança, aliás, desculpem, não é a lei, essa lembrança seja trazida. Aliás, se nós nos atentarmos para a lei, basta a gente observar lá no Velho Testamento, está lá no Velho Testamento, quando Moisés vem trazendo para a gente as leis. Quando ele traz para a gente os 10 mandamentos, as leis estão inseridas ali. Tanto que, se nós pegarmos o Sermão da Montanha, no seu capítulo 5, Jesus coloca para nós: não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Se eu não me engano, está no versículo 17, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E aí depois ele começa a dissecar várias colocações de Moisés, mostrando que, olha, o tanto que a lei já está aí. A lei já está aí, gente. Então, sem dúvida, Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Mas foi só Moisés? Não. A gente pode pegar de Moisés para cá, trazendo todos os profetas. E depois os discípulos que se tornaram apóstolos, discípulos de João Batista, que depois se tornaram discípulos de Jesus, que depois se tornaram apóstolos do cristianismo. Nós podemos pegar historiadores, filósofos, escritores, são pessoas que vieram para fazer esse movimento de revelar aos homens. Ah, mas revelar algo novo? Não, gente, é completar, é acrescentar, é somar. A gente poderia citar, se eu falei de Moisés a Jesus, nós poderíamos voltar lá na Grécia Antiga, poderíamos voltar lá em Roma, na Espanha, e a gente falar de Anaxágoras, Anaxímenes, falar de Parmênides, de Sócrates, de Hipócrates, de Empédocles, de Platão, de Aristóteles, de Apolônio de Tiana, de Ptolomeu, que foi astrônomo, que viveu na Grécia. Ptolomeu, que foi um dos que aprofundou na noção do céu e inferno. Nós temos isso no livro Céu e Inferno, lá no capítulo, falando sobre o inferno. Aliás, eu não lembro o número do capítulo, vocês estão acompanhando no vídeo. O capítulo se chamou Inferno, fala de Ptolomeu. Eu estou falando de outros aqui que está lá na codificação. E depois de Jesus, ou com Jesus, nós ainda vamos ter Sêneca. Eu estou falando aí já do período de Jesus. Depois nós vamos ter Apolônio de Tiana, nós vamos ter Santo Agostinho. Esse grupo, ou seja, Aurélio Agostinho, que para nós, já trazido pela igreja, e a forma que ele assina no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, para que a gente o identifique. Esses eu estou falando fora de tudo aquilo que a gente estudou, da Bíblia até Jesus, de Moisés a Jesus, fora de Moisés a Jesus. São os homens que, indubitavelmente, veio trazendo para nós lembrança da lei de Deus. Aí, olha a complementação. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão.
Missão de revelar a lei de Deus, missão de revelar, de nos lembrar. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Espíritos superiores que vêm com esse objetivo. Olha, se nós citamos até um pouco depois de Jesus, se nós citamos desde Moisés até um pouco, até Jesus, e citamos filósofos, historiadores, até um pouco depois, nós temos no tempo atual. Então, imaginem vocês aqui. A questão não é propriamente de mais luz, mas de melhor visão. Ou seja, é eu utilizar isso tudo em meu favor. É a gente utilizar tudo isso em nosso favor. Que outro caminho lhe poderia ser revelado além daquele que o Evangelho lhe traça? Qual caminho? Olha, gente, entendam, o título é o essencial. Que outro caminho poderia ser revelado além daquele que o Evangelho lhe traça? Até agora, nós estamos falando das questões da lei. O homem, no sentido de eximir-se de culpa e responsabilidade, pode pretextar tudo, menos ignorância. Para a gente fugir de responsabilidades, a gente usa todo e qualquer pretexto. Tanto que ele coloca isso aqui, ó. No sentido de se exprimir, liberado de qualquer responsabilidade, pode usar o pretexto da ignorância. Mas olha, não faz sentido para nós, e aí eu estou colocando para nós, que já temos algum discernimento, que já temos algum conhecimento. E eu gosto que vocês, toda vez que eu falo nisso, eu gosto que vocês lembrem daquela diferença que a gente já fez no quadro várias vezes aqui, que é conhecimento e consciência. Eu gosto que isso fique fixado. Conhecimento não é igual à consciência. Não é igual à consciência. Ah, mas por que não é igual? Porque embora a pessoa fale, eu tenho conhecimento de uma série de coisas. Olha, eu estou trazendo para vocês várias coisas que eu conheço, que é o mínimo do mínimo de coisas que a gente tem para conhecer, para descobrir, para aprofundar, para alicerçar. O mínimo que muitos de vocês também já conhecem. E que muitos de vocês conhecem mais do que nós estamos discutindo aqui. Mas a questão não é essa aqui. A questão não é essa. A questão é o que eu faço com isso. Isso é consciência. Isso é consciência. E essa diferença nós precisamos estabelecer. Muitos de nós estamos recheados de conhecimento, mas sedentos de consciência. Sabemos, mas não fazemos. Sabemos, mas não fazemos. Teve uma pessoa aqui na nossa casa que eu convidei depois de um tempo para trabalhar conosco no movimento espírita. Depois de um tempo que eu falo, depois de um ano de estudo, busca do conhecimento. E aí falou, não, por enquanto eu estou começando agora e tal, vou esperar um pouco. Depois de 2 anos eu convidei de novo para trabalhar conosco, tem tarefa aqui dentro, junto dos meninos. Não, Emerson, eu ainda estou nesse momento de conhecer, tinha 2 anos, tá? Que ele estava conhecendo. Então eu estou nesse momento ainda, a gente vai com calma e tal. Daqui a um tempo eu vou. Com 3 anos eu o convidei, na hora que eu cheguei para convidar, ele chegou e falou assim, Emerson, eu já sei, você vai me chamar para o trabalho. Ou seja, ele entendeu. Mas aqui, vamos fazer o seguinte, nessa encarnação, eu vim só para conhecer, na outra eu venho para trabalhar. O que ele acabou de dizer? Que ele não quer, atenção, ele não quer colocar em prática o que ele está estudando. Ou seja, ele prefere o conhecimento, mas nesse momento não a consciência. Nesse momento. Ah, mas vai chegar uma hora que vai? Mas claro que vai, gente, essa hora vai chegar para todo mundo. Queiramos ou não, isso não é uma questão de livre-arbítrio, não. É porque esse é o processo evolutivo.
Quando Jesus coloca para nós, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, e eu estou fazendo referência ao capítulo 24 de Mateus, e avançando um pouco mais, ele coloca para nós, orai e vigiai, para não entrardes em tentação. Quando ele fala em oração e vigilância, o que ele está falando? Comungue com Deus, mantenha a sintonia, e ao mesmo tempo ele fala de vigilância. O que é vigilância, gente? Vigilância é trabalho. Vigilância é trabalho. Não tem como eu ficar vigilante o tempo todo só com conhecimento. Não tem jeito. Não tem jeito, porque em determinados momentos, com todo o conhecimento que eu tiver, eu entro em vigilância. Por quê? Porque lá dentro, depois eu começo a me cobrar. Para que o meu processo de autocobrança não me agrida, não me aflija, não me puna, eu preciso me envolver com a consciência. Ou seja, eu preciso me envolver com a ação, trabalho. Olha, o homem, no sentido de se eximir de culpa e responsabilidade, pode pretextar tudo, menos ignorância. Porque isso aqui, todos nós hoje sabemos. A verdade integral, voltando ao primeiro parágrafo, a verdade integral, a presença divina, na essência da criatura, todos nós sabemos que existe. Até o ateu, que o ateu, para ele não acreditar, ele tem que se posicionar contra, então ele sabe que existe. Eu não preciso me posicionar contra aquilo que não existe. Eu não vou me posicionar contra o extraterrestre. O extraterrestre não existe, eu nunca vi, nunca esteve entre nós aqui, pronto. Esses monstros que os filmes fazem, eu não preciso me posicionar contra, não. Eu nem preciso disso, isso não existe, não. Isso é invenção do ser humano que colocou na cinematografia hollywoodiana lá. Mas eu vou me posicionar contra aquilo que existe. O ateu se posiciona contra Deus, só para falar que não existe Deus. Olha que discussão mais infundada. O amor é a maior das revelações possíveis e imagináveis. Agora sim, ele entrou na essência. O essencial é o título. O tempo todo a gente se baseando aqui na lei, hora nenhuma ele falou o que é o essencial. Olha, o amor é a maior das revelações possíveis e imagináveis. A nossa busca é essa. Quando a gente fala de consciência, a consciência, a busca é a busca final do amor. Hoje a gente já consegue? Na simplicidade das nossas atitudes, na simplicidade dos nossos momentos sociais, familiares, profissionais, individuais, nas questões meditativas, reflexivas, na nossa busca de espiritualização, nós conseguimos. Mas é um pouco. Por quê? Porque é difícil definir o amor. É o que o André Luiz coloca para a gente lá no livro Sinal Verde. É difícil a gente definir o amor. Cada pessoa vai definir de uma forma. Eu trouxe para vocês um outro momento, aliás, até no vídeo, o amor, que fala lá a definição de Júlio César Faria Machado, no livro Amor e Mudança, ele coloca aqui, amar é dar atenção. Então, olha, ele está dando para nós uma definição simples que eu quero extrapolar com vocês aqui. Não é só dar atenção ao outro. Eu dou atenção ao outro, mas quando eu falo de amor, eu também posso falar de auto-amor. Eu preciso me dar atenção. Atenção às viciações que eu trago, atenção às mazelas que carrego, atenção aos dramas que ainda tenho no meu estado íntimo, atenção ao homem velho que grita dentro de mim em inúmeras relações. Eu preciso dar atenção, porque se eu der atenção, eu tenho instrumento para lutar e eu tenho trabalho para exercitar. Eu tenho instrumento, conhecimento. Eu tenho trabalho, consciência. Eu vou chegar na plenitude. Olha como que André Luiz define para a gente no livro Sinal Verde. Porque se Júlio César Machado fala em amor e mudança, de dar atenção, o André Luiz define assim, o amor na sua essência será aquilo que você fizer dele.
Olha, a definição é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa. Ela é simples no entendimento e complexa no estado íntimo da criatura. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Aquilo que você fizer. Você pode fazer o que você quiser. Mas lá na frente, todos nós seremos convocados para o amor universal. Este amor nós ainda não entendemos. Então é difícil fazer a definição? É difícil. Aí, olha como que ele traz. O amor é a maior das revelações possíveis e imagináveis. Informações acerca da vida após a morte é mera ilustração. Informações acerca da vida, quando a gente fala da vida pós-morte, associando conhecimento com a consciência, associando o que a gente estuda todos os dias, várias obras, coisas que a gente escuta, associando a consciência, que é a prática para chegarmos no amor, informações acerca da vida ou daquilo que a gente vai encontrar depois desta vida, ou seja, da vida após a morte, é mera ilustração. Detalhes de somenos, sempre sujeitos a infindáveis polêmicas. A gente pega as referências doutrinárias aqui, tá? A codificação na nossa frente aqui. A gente pega as referências doutrinárias para que ela nos norteie. Mas olha, sempre sujeitos a infindáveis polêmicas. Qualquer outra pessoa com dificuldade de crença, ela vai ter polêmica. Ela vai ter polêmica. Por isso é que a essência está no amor. Por isso é que o essencial, que é o título do texto para nós, ele vai falar que o essencial é o amor. Olha, o amor é essencial à verdade, porém, a verdade em si não é essencial ao amor. O amor é essencial à verdade. A verdade em si não é essencial ao amor. Olha o que ele está trazendo para nós aqui. O amor é essencial à verdade. E aqui ele fala verdade com V maiúsculo, falando novamente de divindade. O amor é essencial à divindade. Porém, a divindade em si não é essencial ao amor, porque ela é quem criou tudo. Ela é quem criou tudo. O amor é essencial à verdade, porque se já criou tudo, é a partir do amor. Não é a partir da verdade, é a partir do amor. O original é o amor. Veja bem, vamos pegar um exemplo aqui do conhecimento ou do não conhecimento, de tudo isso que a gente vem conversando. Vocês já devem ter escutado falar, se não escutaram falar, a gente vai colocar agora. Vocês ouviram falar em Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, músico, médico, escritor. Albert Schweitzer, ele nasceu na França. Em 1875. Ele nasceu na França em 1875. Ele estudou, aí ele foi para a Alemanha. Ele estudou na Alemanha. E ali na Alemanha, por volta dos 30 anos, ele sentiu que ele tinha que fazer algo mais. Ele sentiu, gente, olha, ele sentiu o quê? Olha o amor aí. Ele não estava falando de espiritualidade, ele sentiu que ele tinha que fazer algo mais, que só dá aula. Eu estou dizendo, não no sentido de ser pouco para quem dar aula, não é isso não. Ele achava que era pouco em relação ao que ele poderia oferecer. Aqueles professores que já estão envolvidos com a educação e o fazem, trazendo até a origem da palavra, né? Educação do latim, educere, significa desenvolver o potencial, significa tirar de dentro do outro aquilo que ele tem para oferecer, desenvolver o potencial, desabrochar no outro potencial. Isso é de uma nobreza. Mas para Schweitzer, que estava envolvido com a educação até os 30 anos, ele achou que era pouco, ele tinha que fazer mais. Sabe o que ele fez? Ele foi fazer medicina. Por volta dos 37 anos, quando ele se formou, e aí já na Alemanha, o que ele fez? Ele foi embora para o Gabão. Gabão é um país da África Central. Ele foi para o Gabão e viveu no Gabão 50 anos dedicando a vida dele aos pobres. Dedicando a vida dele à saúde dos gaboneses. 50 anos.
Ele abandonou a educação e foi se dedicar. Imaginem vocês, ele foi se dedicar aos gaboneses. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1957. Ele recebeu, anotei aqui, em 1952. Em 1952 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Olha, quando ele desencarna no Gabão, que o corpo dele foi levado para a Alemanha, para ele ser enterrado lá, os gaboneses pediram que o coração dele ficasse no Gabão. E foi feito isso, dissecaram, e o coração dele ficou no Gabão, porque a vida dele foi dedicada aos gaboneses. Gente, esse amor, olha, eu não posso nem falar com vocês, porque a gente não tem, essa noção aqui ele não tinha. Isso que a gente está estudando hoje, ele não tinha. De espiritualidade, de vida pós-morte, não desta forma. Ele podia ter uma outra concepção. Voltando à pergunta 622 do Livro dos Espíritos, são aqueles que vieram em missões para nos deixar, dentro do que eles conheciam, essa noção de consciência, de colocar em prática. Foi o que Albert Schweitzer fez. Está claro? E aí ele fecha para nós: a verdade está sujeita à relatividade dos conceitos. O amor transcende definições. Não quer dizer que não haja definições. O amor transcende, ele vai para além. Tudo isso que a gente trouxe, ele vai para além disso. É o essencial. E aí, só para a gente fechar, eu vou lembrar para vocês que quem falou sobre amar o próximo como a ti mesmo não foi Jesus, foi Moisés. Moisés. Lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, ele fala: não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso é que Jesus colocou, quando eu fiz referência, não vim destruir a lei, no Sermão da Montanha, não vim destruir a lei, mas vim cumprir qual lei? A lei de amor, ou seja, a essência. Tanto que ele traz um novo ensinamento: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Amor, Moisés trouxe. A essência, Moisés trouxe. O que a gente está fazendo agora é buscando a essência. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve.